Os preços caem 0,11% em agosto. O Brasil tem a primeira deflação do ano. Uma notícia muito boa. E sempre que a criança nasce bonita, né, todo mundo quer ser o pai. E você já tá vendo a galera da esquerda aí? Não, tá vendo? O Lula sabe, o caminho é certo. Ah, quem foi contra o Brasil agora tá vendo. Galera da direita, não, calma aí, não é bem por aí, eu não tô vendo os preços caírem, né? Calma, galera, vamos entender o que tá acontecendo aqui para você não ficar falando besteira por aí. Primeira coisa é, sim, a notícia é muito boa, tá? De fato, a gente teve uma deflação, a inflação, principalmente de agosto, já demonstrou que o país está conseguindo estabilizar aquele surto inflacionário que a gente teve. Vai ser difícil trazer para a meta, mas já é um começo, muito bom começo. Agora, quais são os principais fatores que fizeram isso acontecer? Eu vou citar três importantes aqui, tá? O primeiro é, de fato, o Banco Central. Você escuta um monte de idiota aí, o juro subiu para agradar o banco, rentista, aquelas imbecilidades que você escuta aí de quem não entende de economia. E não é isso, galera. O Banco Central ele aumenta a taxa de juros justamente para gerar este efeito. Você esfria a economia. E esfriando a economia, as pessoas gastando menos, as pessoas não tendo mais como até investir na economia, faz com que a pressão sobre os preços caia. É um negócio ruim? É, mas é necessário se você precisa controlar a parte monetária. Infelizmente, o mérito total é do Banco Central. Por quê? Porque o governo deveria estar seguindo a mesma dinâmica. Ele deveria estar reduzindo seus gastos para justamente ajudar o Banco Central a ter mais eficiência na política monetária. Mas não é isso que esse governo está fazendo. Ele continua gastando. Eu já fiz várias analogias aqui, é só você procurar os vídeos. É como se você tivesse um carro em que o governo está acelerando o carro, né? A gente precisa parar esse carro. O governo está acelerando o carro e o Banco Central está pisando no freio. E assim, não faz sentido isso, mas é o que está acontecendo. Né? Inclusive se falava muito em o Brasil entrar em dominância fiscal. O que significa isso? Que basicamente o freio ia arrebentar e a gente ia começar a acelerar e perder a mão na inflação. Isso ter acontecido agora em agosto, uma deflação, é um sinal positivo de que o efeito da política monetária, dos juros altos feitos pelo Banco Central, que começou lá no Roberto Campos Neto, lembra? Tomava porrada pra cacete do Lula. Tá vendo? Roberto Campos Neto, juro. Botou o Galípolo. O que o Galípolo fez? E aliás, eu falei isso aqui. Fez o que todo economista deveria fazer. Entende de economia, que é o fato de que você precisa controlar a inflação. E ele manteve a mesma política do Roberto Campos Neto, que é uma política agnóstica, galera. É uma política que, se você estudou economia, você vai ter que fazer isso. E ele continuou fazendo e a gente está tendo um efeito positivo, né? Que é fatalmente a gente controlar mais a inflação. Agora, isso foi um fator. Qual é o outro fator? É um fator que aconteceu desde a ascensão do Trump. Quando o Trump foi eleito lá, ele começou a tomar medidas nos Estados Unidos que desvalorizam mais o dólar. Tanto é que você está vendo o dólar desvalorizar não só em real, mas no mundo inteiro. Eu lembro que no meio da crise sanitária lá, o dólar e o euro chegaram a ter quase o mesmo valor. Né? Quem comprou, eu vou muito para a Europa, quando eu comprava o dólar ou o euro, estavam praticamente no mesmo preço. Hoje você está com o euro aí a 6,40, 6,30 e pouco, e o dólar 5,30 e pouco. Ou seja, abriu R$ 1 de diferença. Né? Isso mostra que o próprio dólar desvalorizou. E ele ter desvalorizado não é necessariamente algo ruim. É uma estratégia do governo americano. Com o dólar mais desvalorizado, os produtos americanos se tornam mais competitivos. Né? Então, esse é um movimento feito pelo Trump, é uma decisão dele, as políticas adotadas por ele têm feito isso. Dólar mais barato faz com que, naturalmente, a gente tenha muito menor pressão inflacionária. Vários produtos da economia brasileira, quando o dólar sobe, vocês sabem, eu falo aqui, subiu o dólar, pressão na inflação. O dólar caiu, é mais alívio para a inflação. Então foi o segundo fator que também auxiliou esse negócio. E qual foi o terceiro fator? Que não é positivo, mas tem um efeito positivo. As tarifas do Trump. Quando o Trump botou lá 50%, seja lá por causa do Bolsonaro, seja lá porque ele botou 50%, ele deu uma porrada na nossa economia. O efeito de curto prazo, ele é positivo para a inflação. E por quê? Porque na hora que ele bota 50% de tarifa, uma porrada de produto que antes era exportada para os Estados Unidos, agora você tem que procurar um novo mercado. Ou vender no mercado interno. A própria carne é um pouco isso e outros produtos. Então, quando esses produtos são inundados no mercado brasileiro, a primeira regra que você aprende quando você estuda economia é oferta e demanda. Então, se você tem muita oferta de um produto, o preço dele vai cair. Se você tem muita demanda por um produto, o preço dele vai subir. Como você não pôde exportar esses produtos, porque os Estados Unidos
tornou ele praticamente inviável por conta da tarifa, muita coisa foi vendida aqui dentro do nosso mercado. E aí o preço também cai, o que favorece a inflação aqui no Brasil. Agora, o efeito de longo prazo é péssimo, porque as indústrias brasileiras se tornam menos competitivas. E pensa, se um cara está pensando em abrir uma nova empresa, fazer um novo investimento, pô, se o Brasil tem essa tarifa e você imagina fazer uma empresa grande a ponto de exportar produtos, você não vai fazer isso no Brasil, né? Você vai pensar em outro estado, outro país que tenha uma relação melhor com os Estados Unidos. Por isso que a tarifa ela é péssima no longo prazo. Mas no curto prazo tem esse efeito que acaba favorecendo a nossa inflação. Portanto, assim, se você é de direita, se você é de esquerda está brigando, o fato é que a notícia para a economia brasileira é positiva. Mas vários fundamentos dessa notícia ainda são muito ruins. O principal, o governo continua acelerando esse carro. O fato desse carro não estar saindo do lugar é positivo, mas a roda está patinando, né? Você está forçando o motor. Isso é muito perigoso. E boa parte dessa euforia do mercado é uma ideia de que o ano que vem uma centro-direita vai entrar aqui e vai controlar esse negócio, vai tirar o pé do acelerador, vai ajeitar o carro para a gente voltar a crescer, né? Agora, se isso acontecer, beleza, a gente consegue ver aí um período de prosperidade para o Brasil, até sabe lá quando, né? Agora, se isso não acontecer, esse freio pode vir a estourar, né? Então, a gente tem que continuar tomando muito cuidado, né? O governo não mudou a sua ideia, ele continua numa rota horrorosa. O fato da gente imaginar que o motorista desse carro vai trocar e vai desviar do penhasco, eu acho ainda arriscado. Mas o fato positivo que eu digo a vocês hoje é, sim, uma deflação agora é muito positivo. A gente tem que comemorar isso, mas sem tirar o olho de que os fundamentos continuam complicados.